O número de pessoas vivendo na extrema pobreza no Brasil aumentou em 4 milhões entre agosto e setembro deste ano. O corte pela metade no valor do auxílio emergencial é uma das razões. E quem não conseguir trabalho irá enfrentar um 2021 ainda pior com o fim do auxílio. Paola Carvalho, da Rede de Renda Básica, conversa com a gente sobre este assunto na entrevista central. E nossa reportagem mostra a difícil realidade dos desempregados que estão lutando para pagar a alimentação e a conta de luz que vai aumentar. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. A popularidade de Jair Bolsonaro vem caindo entre a população pobre. Uma pesquisa realizada pelo Ibope nas capitais do país durante as eleições mostrou que em 10 cidades a má avaliação da gestão de Bolsonaro aumentou. Os resultados eleitorais também demonstram a baixa popularidade do presidente. O analista político André Singer avalia o cenário pós-eleitoral. Embarque imediato. Um balanço de uma eleição como esta, municipal, que envolve tantas localidades diferentes, precisa ser feita em linhas gerais, ela não pode se ater aos detalhes. Então, eu diria que, de modo geral, o presidente da República sai mais enfraquecido do que fortalecido desta eleição municipal. Isso não quer dizer que ele não continue sendo portador de uma força política importante. Do outro lado, quem é que ganhou, né? Se é verdade, se for verdade que ele foi talvez o principal perdedor. Eu diria que foram os partidos da direita tradicional, como nós falamos também no final do primeiro turno, ou seja, o DEM, o PSD, o PP, ou progressista hoje em dia, que acabaram ganhando em algumas grandes cidades e demonstrando uma capilaridade, ganhando em muitos municípios, né, pelo Brasil afora. Há uma pergunta que está sendo feita o tempo todo, que é saber se a esquerda foi a grande perdedora. Eu não tenho essa impressão. Quer dizer, eu acho que a esquerda, de fato, no segundo turno, não conseguiu vencer na maioria das cidades que disputou, como é o caso de Porto Alegre, o caso de São Paulo, mas ganhou em Belém. Recife é um caso um pouco excepcional, porque lá era uma disputa entre a centro-esquerda e a esquerda, não é propriamente relevante desse ponto de vista. Eu acho que a minha impressão é que a esquerda recomeçou a sua caminhada, né, depois de um momento muito, vamos dizer, agônico, que foi 2018, com a vitória da extrema-direita. Na terça-feira, dia 1º, o Ministério da Saúde anunciou um plano preliminar de vacinação contra a Covid-19. O ministro da pasta, o general Eduardo Pazuello, afirmou que, em meio a centenas de vacinas em testagem, o Brasil trabalhará com somente 3 opções, porque algumas propostas não agradam o governo. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. Especialistas da saúde e parlamentares apontam que o plano de imunização preliminar anunciado pelo governo federal é frágil e nos deixa atrás de outros países no combate ao coronavírus. Entre os pontos destacados, eles apontam a fragilidade atual do Programa Nacional de Imunização, o PNI, a ausência de um conjunto diverso de vacinas e de uma comunicação coordenada do Ministério da Saúde. Gulnar Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, adverte que o desmonte em curso do Programa Nacional de Imunização pode prejudicar a logística da vacinação contra a Covid. Esse PNI vem sendo desmontado. A gente diz o seguinte: o plano está incompleto, o plano apresentado precisa melhorar, precisa ser aperfeiçoado, há necessidade de garantir acesso à vacina a todos esses grupos prioritários. Mas o Programa Nacional de Imunização não está com estrutura hoje para poder manter o que já foi. E uma das maiores críticas, falta estratégia de comunicação, de campanha. Outro ponto frágil do plano anunciado é a politização e, por consequência, atraso na compra das vacinas.
O ex-ministro da Saúde, deputado federal Alexandre Padilha, adverte que esta indefinição inviabiliza a execução do plano e a variedade de tipos de vacina adquiridos. O Brasil tem um leque de opções de incorporação de vacinas no Sistema Único de Saúde, vai fazer toda a diferença para fazermos um programa robusto de vacinação. E não é essa a opção do Ministério da Saúde, porque ele não age para antecipar essa compra, ele não se antecipa para isso. E agora é hora de dar uma paradinha na cultura. Para atualizar a sua lista de músicas, fique atento às dicas culturais da filósofa de São Paulo, Karina Martins. Parada cultural. Para começar, trago uma banda carioca chamada El Efecto, que tem uma mistura de diversos gêneros musicais com base de rock. Suas músicas são bem eletrizantes e com grande crítica social. Destaco 2 canções. O Drama da Humana Banada, que traz uma crítica nerval ao mundo do trabalho, e Sonhos e Pedras, que é um tapa para a gente enxergar a realidade. Ainda no campo da música, destaco Zé Manuel, um músico pernambucano simplesmente maravilhoso e que ele nos abraça em suas canções. É um verdadeiro afeto de ancestralidade, num balé muito dançante, de alma, luta e resistência. Entre maio e outubro deste ano, 3.600.000 pessoas ficaram desempregadas. O desemprego aumentou cerca de 36% somente neste período, segundo o IBGE. Somado a isso, o povo brasileiro recebe a notícia do governo Bolsonaro de que a conta de luz vai ficar mais cara. Nayata Wani nos mostra como a população está sendo impactada pela crise. Trilhos do Brasil. O estudo recente do IBGE apontou que o desemprego já atinge 14 milhões de brasileiros. Números preocupantes que integram um cenário onde o custo de vida tem ficado cada vez mais caro. O mês de dezembro trouxe também o aumento da conta de luz. A Aneel anunciou que a despesa com energia elétrica custará no último mês do ano um pouco mais de R$ 6,00 a cada 100 kW. Thaisa Souza, desempregada há 9 meses e mãe solo, expõe o contexto que tem passado com as contas de casa. Eu perdi meu emprego no primeiro dia do isolamento social na minha cidade, quando as escolas fecharam e eu não tinha com quem deixar a minha filha. Então, eu estou contando nesse momento com a ajuda de amigos para poder me manter. O problema é que as contas básicas estão subindo. Agora veio o anúncio de aumento da luz, não é uma coisa que eu possa simplesmente diminuir do orçamento. Eu já uso o mínimo. Além desta despesa com a luz, o gasto com alimentação também tem pesado o bolso dos brasileiros, principalmente para os que procuram um emprego. De acordo com o Departamento Intersindical de Economia e Estatística, o preço da cesta básica chegou a crescer 10% no mês de outubro. Além disso, a Petrobras informou que elevará a 5% o preço do gás de cozinha. Daniel Sabino, desempregado há 3 meses, comenta os altos valores dos alimentos. O aumento aí dos alimentos, dos supermercados, né, é complicado, né? Porque se a gente for olhar, hoje a gente vai com R$100 no mercado e não compra, sei lá, nem 1 quilo de arroz, né? Parece que eles querem ganhar aí em cima do povo que está tão sofrido e tão calejado nessa pandemia. A redução do auxílio emergencial pela metade fez mais de 8 milhões de pessoas passarem a viver em situação de pobreza, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Sem o pagamento do auxílio no próximo ano, a situação será ainda mais grave. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversa com Paola Carvalho, que é diretora de Relações Internacionais da Rede Brasileira de Renda Básica. Entrevista Central. Hoje vamos falar sobre auxílio emergencial, renda básica, com Paola Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica e também membro da campanha Renda Básica que Queremos, que reúne mais de 160 instituições que tratam sobre o tema. Paola, muito obrigado pela sua participação. E nós vamos falar de auxílio emergencial. A partir de janeiro, 68 milhões de brasileiros e brasileiras deixarão de receber esse auxílio emergencial, segundo informou o próprio presidente da República. O valor, que era de R$600, mudou para 300 e em dezembro
e a partir de janeiro do ano que vem não tem mais nada. Como ficará a vida dessas pessoas, Paula? Em janeiro, não serão mais as 68 milhões de pessoas que estarão sem o auxílio, porque, em verdade, o governo federal vem criando armadilhas e já vem retirando pessoas do benefício há muito tempo. Isso nós temos alertado em todos os espaços que nós ocupamos. Os métodos que o governo utilizou para reavaliar e avaliar se as pessoas estão ou não dentro dos critérios para receber o auxílio emergencial, fez com que de 68 milhões de pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio, 14 milhões de pessoas a menos receberam o auxílio emergencial na quinta parcela. Quando vai para o auxílio extensão, isso diminui ainda mais. E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas já estão passando fome e dificuldade agora. É muito sério isso. Eu inclusive, li em um artigo que você publicou, que você enviou para a Folha de São Paulo, de que existem muitos milhões de brasileiros que sequer receberam o auxílio emergencial. Então, essa situação deles já é calamitosa e a partir de janeiro eles também vão se juntar a outros brasileiros. Você pode explicar por que esses brasileiros não receberam auxílio? Eu sempre dou como exemplo, o auxílio emergencial foi aprovado em abril de 2020, nós estamos entrando em dezembro, Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Estamos indo para o 8º mês que deveria estar sendo implementado no Brasil com louvor, o auxílio emergencial. E, infelizmente, nós ainda temos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras em avaliação. Acredite, tem gente que nem a resposta do governo conseguiu receber e nós já estamos entrando em dezembro. Agora está batendo um pavor ainda maior, porque as pessoas foram amedrontadas de que até dezembro é que a legislação permite o emergencial por causa da calamidade pública. E agora, ainda sem respostas, estão em pânico, porque o ano está acabando e até agora não tiveram o seu direito garantido. Paula, logo após a declaração do presidente Bolsonaro de que o auxílio não se estenderia até o ano de 2021, os mercados financeiros reagiram com a baixa do dólar e o aumento do índice da Bovespa. E o noticiário disse que era por conta do anúncio do governo de que ia acabar com o auxílio. Por que o mercado financeiro é contra o auxílio emergencial para a população brasileira? Na verdade, eu acho que pela primeira vez na história do Brasil, a gente conseguiu desmistificar algumas coisas. Entre elas, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, e as pesquisas que foram feitas também nos ajudam a comprovar que o que eu estou dizendo não é uma loucura, que, em verdade, só não fechou mais negócios, só não fechou mais mercados, mais ferragens, mais pequenos negócios nas comunidades e nas cidades, porque o auxílio emergencial existe. E a gente vem dizendo o seguinte, olha, o mercado capitalista devia levantar as mãos para o céu e ser o primeiro defensor da renda básica. Porque renda na mão do povo, o Bolsa Família nos mostrou isso. A cada R$1 investido no Bolsa Família, é 1,78 que faz a economia girar. Paula, um estudo da FGV aponta que a redução de R$300 do auxílio emergencial já aumentou o número de pessoas em situação de pobreza. O que essa queda representa na vida cotidiana das pessoas? Na vida cotidiana, isso significa não ter comida, muitas vezes não ter onde morar, A gente acompanhou muitos e muitos casos do auxílio emergencial desde o início e nós vimos o quanto a população tem sido impactada negativamente quando o governo reduz políticas públicas. Acho que isso é muito importante. A nossa defesa de uma renda básica, ela vem sempre acompanhada de políticas públicas que garantam dignidade à população. Quando tu reduz o auxílio pela metade, tu não considera que essas famílias são formadas por 2, 3, 4 pessoas, que vivem muitas vezes com um benefício de R$300 e que em meio à pandemia não tem possibilidade de fazer trabalhos adicionais, informais, que possam agregar esta renda. Então são 4, 5 pessoas que acabam vivendo com apenas um benefício. E eu reforço, esses indicadores, eles não são só pela redução do auxílio, eles também são pela redução do número de beneficiários. Da primeira para a quinta parcela já foram 14 milhões a menos de beneficiários. Isso é mais do que o Bolsa Família. Mais do que o Bolsa Família inteiro foi cortado da primeira para a quinta parcela. A Central do Brasil fica por aqui, mas se você quiser rever algum dos nossos conteúdos, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.